Olá, boa noite a todos. É muito prazeroso a gente voltar ao nosso estudo, né, do livro Devasão do Invisível. Nesta parte onde ele começa a ficar cada vez mais interessante, cada vez mais profundo, porque até então nós tínhamos o contato da Ivone Pereira com os espíritos superiores, e a partir deste último capítulo que nós iniciamos na semana passada, ela passa a ter contato com os espíritos menores, né, com os espíritos muito mais ligados ao terra-terra, às complicações, né, das nossas atividades físicas, espíritos que faliram nos seus interesses, nas suas mais pessoais, né, questões de interesse íntimo, de interesse sentimental, de interesse profissional. Esses espíritos, tão logo se libertem do corpo físico, eles vão compor uma estrutura espiritual que nós conhecemos como umbral. Para o umbral vão todos os espíritos que ainda não têm algum tipo de instrução da vida espiritual. Eles ainda estão com grande dificuldade de adaptação à vida espiritual. E por isso eles precisam de um tempo para poderem purificar as suas vontades, as suas necessidades, a sua percepção da própria vida, né, da mudança dimensional da vida. Mesmo aqueles que têm instrução, aqueles que foram religiosos, aqueles que praticaram algum tipo de crença, podem precisar ficar por um período no umbral, até que eles aceitem a nova realidade ou vibracionalmente estejam em condições de alçar voos maiores. Quando a gente fala assim, porque a vida ela sempre vai ser um estado mental avançado, um estado mental inferior. E aqueles que sintonizam com esses estados acabam se alocando no mundo espiritual. Portanto, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Vamos pedir que Ele nos inspire durante o estudo desta noite, para que possamos compreender um pouco mais desta obra tão profunda, da experiência mediúnica de Dona Ivone Pereira. Que este Espírito, Senhor, que deixou para nós um legado no campo da mediunidade, seja abençoado pelos seus anos de trabalho, pela sua dedicação e por também nos nortear a partir do momento que começamos a nos dedicar às reflexões profundas de suas obras, de sua experiência e de sua vivência na doutrina espírita. Nós somos muito gratos ao esforço de Ivone Pereira e pedimos ao nosso Pai Celestial que nos abençoe nesta noite, que abra nosso entendimento, a nossa reflexão a uma análise mais profunda de todo esse quadro. Então, na semana passada, nós paramos justamente quando ela adentrou uma região inferior do mundo espiritual. Esta região inferior era praticamente um quarto, que tinha mais um cômodo e logo à frente uma cerca que dividia um terreiro. Dentro desse cômodo haviam 10 entidades que encontravam-se como que aprisionadas em um pequeno e miserável compartimento em promiscuidade chocante, nos narra ela. Haviam sido homens, quando encarnados, conservando os seus espíritos. Agora, por isso mesmo, os característicos masculinos. Então, haviam sido homens e permaneciam com as características que tiveram na sua última encarnação. Vibratoriamente, encontravam-se muito fraco, como alguém em convalescência de grave enfermidade, apavorados, desencorajados para os recursos da oração, porque ainda ímpios os seus sentimentos, temerosos de se verem na presença de Deus, porque certo da sua culpabilidade, atormentado pelas visões alucinatórias dos crimes praticados. Então, eram criaturas que não se sentiam aptas a orar. Se sentiam tão pequenos
diante da vida, que eles preferiam continuar naquele sofrimento, naquela promiscuidade, naquela imundície que viviam, naquele pardieiro daquele quarto, do que orar e aspirar a algo maior. Nas suas crenças, né, tão simples, tão simplória, eles pensavam que talvez se orassem, poderiam encontrar a face do Criador. E aí, como explicariam a sua própria consciência culpada dos crimes que cometeram, dos homicídios, de todas as oportunidades que tiveram e que realmente concretizaram com atitudes negativas? Essas visões que eles tinham, fruto das suas vibrações mentais, nós as vimos também quanto elas próprias, né? Quanto os próprios espíritos. Então, Ivone conta que ela tinha a capacidade de observar o pensamento, a consciência de culpa daqueles espíritos. É por isso que nós sempre dizemos, né? Não há como enganar a espiritualidade. Não tem como. Por mais que a gente aparente ser alguma coisa de bom, nós sempre vamos revelar o que somos pela postura íntima, pelos pensamentos mais recônditos, pelos nossos valores, pelos nossos julgamentos. E isso emana de nós como a água de uma cachoeira. É visível para os espíritos superiores. Então, uma observação que se faça, eles podem qualificar o espírito como um espírito materialista, como um espírito sensualista, como uma criatura arrependida, como alguém que está buscando novos valores. Por isso a importância de uma mudança, mas de uma mudança real, de uma mudança de postura emocional, e não aquela mudança aparente, né? Que agrade as pessoas, que se torne mais educado, mais polido, mas que no íntimo mesmo, na sua integridade, continua sendo uma pessoa oportunista, continua sendo uma pessoa que não se importa com o sentimento e com o sofrimento dos outros. Essa mudança de valores íntimos é a proposta da encarnação. Nós não viemos aqui para sermos religiosos, para sermos isso aqui, nós viemos para mudar. A religião é algo que nos acelera essa mudança, que estipula em nós metas para que a gente possa alcançar um estado espiritual melhor. Então, uma filosofia pode fazer isso, uma análise, né, de conteúdo, quando você observa o comportamento de pessoas e traz para si exemplos bons, quando a gente lê boas obras e se inspira nelas, ou quando a gente frequenta uma religião e essa religião nos promove como espíritos, e não apenas como seres humanos, dentro de uma vida que inicia-se no berço e termina no túmulo. Para estas pessoas, essa mudança íntima não tem importância. O importante é se dar bem agora, e elas passam por cima de tudo e de todos para alcançar seus objetivos imediatistas. Mas quando se abre o entendimento de uma vida maior, quando nós podemos observar que a espiritualidade, ela desdobra em nós um campo de vida muito mais amplo, que nós estamos em apenas uma experiência temporária, muito curta perante a imortalidade, e que o que nós fazemos nessa experiência, a gente acaba utilizando nesta vida, né, que vai se desdobrando cada vez mais, infinitamente, a gente observa o quão é importante uma mudança interna, para que a gente possa projetar algo de bom. E era o que não acontecia com esses espíritos. Eles projetavam as suas culpas. Então, aquele que cometeu um homicídio projetava aquela cena. Aquele que estimulou o suicídio projetava aquela cena. Aquele que abusou da inocência projetava aquela cena. Aquele que roubou as pessoas projetava. E eles viviam perseguidos por esses fantasmas. Diz ela para nós,
Essas cenas eram dramáticas. Contendas, lutas corporais, assaltos, seduções de menores, roubos, assassínios, obsessões e suicídio. Então, dessas 10 entidades, o que ela podia observar é esse quadro. Então, nota-se, pela projeção mental desses espíritos, ela estava diante de uma turma de irmãos nossos em grande dificuldade de adaptação a uma vida diferente daquela. Eles conservavam a consciência de culpa, projetando os seus pensamentos e as suas memórias e sofrendo com isso. Lembremos que, na semana passada, quando ela adentrou esse quadro, eles disseram que são espíritos já em processo de arrependimento. Ainda não são aqueles que se comprazem nessas lembranças. Eles já sofrem com elas. Eles já querem, de alguma forma, se libertar dessa própria influência que manifesta naturalmente dos seus pensamentos. Desesperados, paramos justamente nesse ponto, né? Esses infelizes se debatiam, encobrindo-se os olhos com as mãos ou ocultando a cabeça com os braços ou com os trapos que sempre encontravam ao alcance, na ingênua suposição de que, agindo assim, se furtariam ao horror das próprias ações passadas a ecoarem nos refolhos da consciência, como se pirografadas estivessem nas suas sensibilidades mentais. Então, eles tinham essas visões e tentavam, né, esconder-se delas, naquela atitude quase infantil de cobrir o rosto para não ver o que, infelizmente, projetava do íntimo. Então, por mais que eles cobrissem o rosto, que cobrisse a cabeça, nada disso dava um instante de alívio para eles. Estiravam-se chorando, em tumultuoso vozerio, sobre um tablado imundo em promiscuidade repulsiva. Refugiavam-se por entre coberturas esfarrapadas, aos gritos e uivos de revolta e horror, quais verdadeiros loucos em momentos de aflitivas crises. Imaginemos o quadro. Nós estamos na nossa casa, os espíritos nos induzem a um sono magnético, convidam-nos a um desdobramento e nós vamos a uma região desta natureza. 10 espíritos num quarto imundo, deitados sobre um tablado, né, com as mesmas qualificações do quarto, entre farrapos de roupa, outros vestidos todos de preto com capuz, como dominós, vivendo as suas próprias memórias, os seus próprios crimes, numa promiscuidade, numa falta de higiene, numa falta de recurso completa. Então, a sujeira, né, o odor fétido da carne pútrida, tudo corrompia aquele lugar. Não é uma visão fácil. Pelo contrário, é uma visão que perturba. O médium precisa estar sob o amparo da espiritualidade superior para suportar esta influência e não trazer para o corpo físico esta vibração do qual ele esteve submetido. No caso de Ivone, ela está neste desdobramento e ela cita que em quase todos por onde ela excursionou pelo mundo espiritual inferior, ela está sob a proteção de Bezerra de Menezes. A entidade espiritual fica invisível a esses espíritos, porque a vibração de Bezerra de Menezes é extremamente superior. Mas, como ela está encarnada, a sua vibração ainda também sofre a influência do campo fisiológico, tornando-a visível a esses espíritos. Levantavam-se em seguida sem jamais lograrem repouso, os olhos em fogo, dilatado como se tocados de assombro.
Os cabelos eriçados, o corpo, entre parênteses, ela coloca perispírito, tremente, como sacudido por violento nervosismo, os dentes cerrados, como se dolorosos ataques epiléticos se anunciassem irremediáveis. Então, são criaturas que estão colhendo um fruto muito amargo, de uma semeadura muito pesada que fizeram quando estiveram encarnados. Foram pessoas que estimularam o crime, que, foram homicidas, que trabalharam como obsessores, que estimularam o suicídio, que fizeram uma série de atitudes não recomendáveis para aqueles que concebem a vida imortal. E agora estão colhendo, porque na vida há uma equação básica que o Cristo deixou bem claro: ninguém sai desse mundo sem pagar centil por centil do que se deve. Então, o mal que eu fiz, em algum lugar ele me aguarda, assim como o bem que eu fiz. Eu posso ter melhorado, mas a minha colheita vai vir também dos atos que eu pratiquei. Deus é um pai que perdoa, mas é um pai que educa. E por educar-nos, por querer o nosso desenvolvimento como espírito, ele nos proporciona uma colheita, que será com certeza gradativa aos atos que fizermos, porque o amor cobre os pecados, diminui a intensidade das cobranças. Mas nesse caso, esses espíritos, eles não plantaram nada de útil durante a vida. E agora, estando no mundo espiritual, numa situação muito difícil, eles estão colhendo frutos amargos, de grande dificuldade, de grande sofrimento. Quanto às vestes, quando não se apresentassem, como já mencionando, como os dominós negros, como aqueles que se trajavam todos de preto com capuz, eram rotas e imundas, esburacadas, sujas, empapadas, de toda aquela substância. E ela põe empapadas de sangue ou de lama, a exibir as fases da putrefação cadavérica, ou de matéria asquerosas, como um pus e um sangue putrefato. Então, não eram, de forma alguma, uma aparência agradável. É necessário que, para um encontro desse, o médium tenha uma certa estrutura também emocional para ver tudo isso, entender que isso é um processo, que esses espíritos estão colhendo aquilo que plantaram e que, com certeza, aos poucos vão trabalhar o seu próprio equilíbrio para melhorar-se, para vibrar numa condição melhor. Um fétido, nauseabundo e pestilento tresandava deles, um odor fétido, nauseabundo e pestilento tresandava deles, repugnando também a nós. Outra, de início, para desaparecer depois da sensibilidade do nosso olfato. Olha que interessante, ela fala que no início ela tem essa percepção toda, depois isso tende a diminuir. O solo do compartimento em que se detinha a espécie de quarto ou sala, de muito pequenas dimensões, com uma janela gradeada à esquerda e uma porta à direita, era tão imundo quanto eles próprios, igualmente empapado de sangue e de humores fétidos, a tal ponto que os infelizes se horrorizavam de si mesmos, sentindo-se tolhidos, amesquinhados, incapazes de reagir contra tão miséria, estado de coisas. Realmente, a gente pensa assim, onde que é o inferno? É um lugar que está dentro de nós. E que, projetado do nosso mundo íntimo doente, torna um ambiente insuportável. Nessa situação, esses 10 companheiros nossos de jornada, de caminhada evolutiva, eles acabam por exalarem de si uma condição espiritual tão negativa, de consciência de culpa, que leva eles a acreditarem estar no inferno.
imaginemos nós, as criaturas que cometem o suicídio, que também carregam consigo um grande drama de consciência e de culpa, por terem se aniquilado. E a pessoa que comete o suicídio, ela se aniquila e aniquila também outras pessoas sentimentalmente, que vão viver com a saudade, né, com a tristeza de perder a companhia daquela pessoa. Então esse drama ele acaba por ser revivido por vários anos. E enquanto ele for revivido, esses espíritos projetam em torno de si as imagens do suicídio, os momentos que antecederam, o sofrimento que se desdobra depois e todos os horrores que passam por outras entidades oportunistas que aproveitam esse estado mental doente, infeliz, incapaz, né, insípido desses espíritos para aproveitarem, para tirarem vantagem, para pisarem nos seus próprios sentimentos, ferindo-os cada vez mais. Por isso há tanto sofrimento no mundo espiritual. Enquanto houver pessoas doentes sobre a Terra, não é a questão doente físico que esteja regenerando, doente mental, do sentimento, das emoções transviadas, o entorno do nosso planeta vai ser infernal, até que a gente possa alçar, né, uma condição melhor e habitar as colônias superiores. Essa transição planetária tão anunciada há tanto tempo, desde a época do Cristo, né, desde os profetas antigos que já falavam desta era, é justamente essa mudança. Somente permanecerá na Terra aqueles que fizerem uma mudança íntima. Nas bem-aventuranças, Jesus cita isso, dizendo que apenas os mansos e pacíficos herdarão a terra. Somente aqueles que mudarem o seu temperamento diante das pressões, diante das cobranças, diante daquilo que nós achamos injusto, quando nós passarmos a compreender aqueles que nos perseguem, aquele que nos dificultam a caminhada, quando tomarmos essas atitudes e realmente estivermos na posição de mansos e pacíficos, estamos nos candidatando a permanecer na Terra. Então, aí está, né, uma chave dessa transição, relembrada pelo próprio Cristo. E nós temos em torno da Terra toda a expressão do nosso pensamento. Campos de sofrimento imenso. Imaginemos como nós tivemos na Polônia os campos de extermínio, né, em Auschwitz e outros. Aqueles espíritos que partiram numa condição muito difícil, difícil de perdoar, de esquecer, porque não conseguem, naquele momento de sofrimento, visualizar o que levou eles àquele momento. Qual raiz de plantação que se tenha para que pudessem colher tamanho sofrimento, tamanha covardia moral que foi feita contra os judeus, contra os homossexuais, contra os negros, todos sofrendo por ação de uma supremacia racial que não existe, que não é real. E isso faz com que esses espíritos, muitos, acabem enveredando pelo ódio, pela perseguição. Aqueles que conseguem sublimar o sentimento, eles alçam voos longínquos. Eles se desprendem da psicosfera doente e alcançam patamares de extrema beleza, mas na maioria ainda ressente de tudo isso. E nós que passamos por momentos tão mais simples, né? Alguém que às vezes fala conosco de forma agressiva, alguém que nos cobra algum tipo de atitude, e a gente fica melindrado, magoado, não quero mais conversa, não vou lidar mais com determinada pessoa, esquecendo que é isto que está nos lapidando, é o esmeril que está arrancando de nós, né, o orgulho, a vaidade ferida, e a gente precisa disso para crescer. Ninguém vai crescer devolvendo injúria por injúria, ninguém vai crescer espiritualmente debatendo, né, com as pessoas, brigando em lutas corporais. Nós vamos crescer com o exemplo daqueles que cresceram, com a resignação, com a atitude no bem,
com a postura positiva, com o perdão, com a oração. Por isso que é uma proposta difícil. Ninguém falou que é fácil vencer a si mesmo. É muito difícil mudar valores, aceitar que você, como eu, como todos, somos espíritos imperfeitos e precisamos de muita lapidação para podermos deixar que a luz que está lá dentro possa vir a brilhar. Esses espíritos começam um processo de arrependimento. E como é que é esse processo? Eles começam a se arrepender dos seus próprios crimes. Porque começam a sentir que esses crimes agora, para eles, trazem um período de dor moral, de tristeza aguda, de insatisfação profunda. E aí ela fala para nós um pouco da estrutura do lugar. O terreno acima citado dividia-se em dois por uma cerca. Então, nós tínhamos um quarto, com 2 cômodos. Um lado temos uma janela com grade, um lado uma porta. Havia uma pequena estrutura depois dessa porta e um terreno, uma cerca no meio. E essa cerca, né, ela ainda diz, afigurou-nos como um arame farpado. No trecho à esquerda, para a qual se deitava a porta, erguia-se uma cobertura tosca, espécie de pequeno galpão muito sólido aos nossos olhos, onde uma mulher de cor negra, observe os detalhes da visão, entre parênteses, ela explica, espírito desencarnado, voluntariamente materializado em serviços de resgate ou beneficência. Então, uma alma que, conhecendo o sofrimento desses espíritos, voluntariamente pede a Deus para servi-los. Talvez a gente ache assim, meu Deus, né? Como é que tem coragem? Mas tem. Existem almas muito boas. E essa aqui, com certeza, é uma. Lembrando o tipo das antigas escravas africanas ao tempo do Império. Sorridente, simpática, deixando entrever certa luminosidade no seu envoltório perispirítico, parecia cozinhar para os habitantes locais. Olha que nós estamos no umbral. Olha a realidade. A casa, né, a porta do lado esquerdo, esse pequeno barracão, esse espírito voluntário de um amor nobre que parecia cozinhar, fazer algo para aqueles espíritos tão materializados que eles precisavam comer alguma coisa na tentativa de melhorar a sua condição. Sentimos o aroma apetitoso da comida e espionamos. Preparada em grandes tachos de cobre, como os que se usavam noutro para o fabrico doméstico da goiabada, afigurou-se-nos aos nossos entendimentos tratar-se de leguminosas e hortaliças, as quais se nos desenhara a visão como alface, tomate, cenoura, batata, azeitonas, cebolas e ensalada. Então, observe que havia um trabalho da espiritualidade em plasmar toda aquela alimentação, que era uma alimentação muito próxima àquilo que eles conheciam, para que eles pudessem tentar se alimentar. E esse espírito, né, que com certeza manipulava esses fluidos, realmente cozinhava naquela região. Tinha esses recursos para tentar alimentar aqueles espíritos. Esse lugar, diz Ivone, era agradável pela presença da negra, em quem, com efeito, reconhecemos espírito operoso pelos trabalhos de vigilância a favor dos delinquentes confiados à sua guarda, como pela visão das iguarias que nos pareceram saborosas.
Então, aquela pequena, né, região ali desse quadro era uma região agradável. O que ela fazia tinha um cheiro muito gostoso. E ela, por si só, irradiava uma beleza espiritual muito grande. O quintal da direita, porém, dir-se-ia tétrico e singular cemitério, pois que do solo fétido e lodoso emergiam mãos humanas súplicas, cabeças desgrenhadas de olhos aterrorizados, brandando por socorro e piedade, cadáveres estirados a se desfazerem em sangue e matéria putrefatas, que encharcavam a terra, e braços e pernas humanos dispersos por aqui e por ali. Visão macabra, que perturbaria a mente do vidente se para tais serviços o médium não fosse previamente fortalecido por assistência especial. Então, o quadro, né, era singular. Se tinha do lado esquerdo um galpão onde se fazia algum tipo de alimentação destinada aos doentes, dementes, sofredores, do outro lado havia um cemitério, onde emergiam mãos súplicas, cabeças pedindo ajuda, corpos em decomposição. Lembrando que é uma construção mental. Todo esse quadro é uma construção mental desses espíritos. Tirando este espírito nobre, que vem na tentativa de alimentá-los, de fazer com que eles sintam-se, pelo menos, amparados e não esquecidos da providência divina, todo o resto sofre influência direta da consciência culposa. Ora, diz Ivone, conhecedores da existência desse extravagante cemitério, os criminosos, apesar dos remorsos alucinadores, preferiam a permanência indefinida no pequeno compartimento, a tentarem a fuga, pois sabiam que teriam que cruzar o cemitério e divisar naqueles impressionantes despojos as vítimas da sua maldade, de homicidas e obsessores que haviam levado igualmente tantas criaturas incautas à prática de homicídio e suicídio. E aí ela começa a explicar. Eles estavam num cômodo com uma porta aberta e viviam numa promiscuidade, mas não tinham coragem de atravessar o cemitério. Porque quando se deparavam ali, viam as suas próprias vítimas a implorarem piedade, misericórdia, sentimento que eles jamais alimentaram enquanto estiveram encarnados. Então, antes do ímpeto de se libertar, preferiam a promiscuidade daquele quarto. Ali viviam das memórias, mas não das visões que os aguardavam. A nossa chegada, quando ela passou a ser observada, um dos prisioneiros, exatamente daqueles que trajavam como um dominó negro, aproximou-se como que nos recebendo. Notamos que esse já não trazia o capuz, sinal de melhoria de vibração. Já não escondia mais o rosto, como outros que ali estavam. Seu semblante, muito visível à nossa observação, indicaria um homem que houvesse falecido aos 50 anos de idade. Mostrava-se branco marmóreo, totalmente branco. E infinitamente triste, como também apresentava, né, as suas mãos a mesma cor do rosto. Compreendemos que ele absolutamente não distinguia Dr. Bezerra de Menezes, mas somente a nós.
Nenhum pavor ou sobressalto perturbou nossa confiança. Postura de um médium preparado. Diante de um quadro desse, ela estava inabalável, tranquila. Um homem praticamente sem cor, totalmente branco, de mãos compridas, também brancas, vem recepcioná-la e ela não sabe. Ele, porém, falou com voz e modos rudes e impertinentes, como uma pessoa de pouca educação. Tenho fome. Por que não me trazem um verdadeiro almoço? Aí ele começa a lamentar. Oh, há quanto tempo eu não posso comer? E lágrimas lhe corriam dos olhos. O infeliz materializado ainda e espiritualmente desajeitado e tardo realmente sofria o suplício da fome. Então ele tinha uma fome, apesar de estar sendo feita um almoço extremamente agradável ali do lado. E ele pede a ela para trazer alguma coisa de comer. Habituada aos costumes terrenos, escreve ela para nós, que nos levam a servir um prato de comida a quem bate à nossa porta, alegando fome, nosso impulso foi correr à cozinha, solicitar o favor àquela serviçal, atenta aos trabalhos culinários, acendendo o pedido. Mas a serviçal exclamou: Oxalá, minha amiga, hoje com a vossa presença, e referia-se igualmente ao doutor Bezerra, porque ela o percebia, o pobre pecador consiga serenidade bastante para compreender o que se passa e dispor-se ao progresso. Que ele realmente possa associar a fome que o tortura e ver-se aliviado, eis o meu maior desejo. Então, aquele espírito, né, voluntário, trabalhando, disse a ela: olha, minha amiga, que Deus permita que com a sua presença, com a presença, né, dessa entidade maravilhosa ao seu lado, ele possa se alimentar. Porque a comida está sendo feita, mas eles não conseguem. E a Ivone fica encucada, né, com aquilo ali. Tomamos o belo prato, onde se viu um almoço magnífico, com legumes cheirosos, e encaminhamos para o quarto, sem prever qualquer incidente, antes, persuadida de que a tortura do infeliz irmão seria de todo removida. Então, ela vai quase que num sentimento, né, extremamente, sem se preocupar com qualquer incidente. Ela acreditava que ele ia pegar aquele prato, ia alimentar-se, ia sentir-se melhor, ia poder conversar com ela. O ex-obsessor arrebatou-o de nossas mãos, insofrido e faminto, e levou a colher à boca, sem mais rodeios, como teria feito uma pessoa encarnada. Então, ele, desesperado de fome, quando ele viu aquele prato chegando, ele agarrou o prato da mão dela, trouxe para ele com a colher, tenta se alimentar. Subitamente, porém, repudiou o prato com asco e horror, arremessando ao longe, e entrou a chorar e a lamentar-se entre uivos e imprecações de verdadeiro ré. Então, na hora dele começar a comer, algo aconteceu, que ele pegou aquele prato, com asco, com nojo, e atirou longe. Subitamente, né, ele faz essa atitude, e ela, sem nos poder eximir a uma forte impressão de assombro, verificamos que os apetitosos legumes haviam desaparecido do prato, mas que em seu lugar, espalhados em torno, viam-se postas de carne humana, línguas, mãos, dedo, orelhas, coração, pés, cabeça. Acudiu-me a boa vigilante, compungida e explicativa. Enquanto o réprobo
se desfazia em prantos de demente e os companheiros de infortúnio procuravam esconder-se. Então, aquela auxiliar, vendo o assombro que a Ivone ficou, de ver que aquele prato, que estava extremamente belo, cheiroso, havia se transformado numa posta de carne humana, de sangue e de restos de órgãos, ela diz: são as recordações do caliginoso passado, alimentado por cruciantes remorsos, que os levam a encontrar vestígios de suas vítimas onde quer que estejam, em tudo que veem e fazem, sob a intensidade da autossugestão. Observemos que provação difícil. O espírito, numa condição extremamente miserável, extremamente faminto, tendo à sua frente um prato, e na hora que ele vai comer, a sua consciência de culpa transforma aquele almoço agradável no resultado da sua vida de inculto. E aí ele volta e se recolhe totalmente ao estado inicial, uivando como um louco. Todo o ambiente que distingue aqui, minha irmã, dizia o espírito serviçal. Excetuando-se a cozinha, que era uma criação dela, né? É criação mental, vibratória desses 10 criminosos, cujo caráter começa a ser desafogado das ondas da perversão através das dores do remorso. Então, aquele quarto, aquele cemitério, o que eles fazem dentro dos pratos, aquela transformação, nada mais é que ação mental. Por isso, nós estudamos lá no primeiro capítulo como se formam as colônias espirituais, como se constrói as casas, as praças. É o pensamento. E naquele momento, ele queria se alimentar, mas a sua consciência de culpa ainda é tão grande, o remorso de ter feito mal é tão grande, que transforma aquele alimento nas vísceras das suas próprias vítimas. Não existe aqui, diz ela, cemitério nem prisão. Não há imundícies na expressão formal do termo, tal como os entendem os encarnados. Eles, porém, criam e mantêm tal ambientação, concretizando-a sem o saberem com as próprias forças mentais, na retrospecção dos atos passados. Enquanto ficarem no remorso, vão alimentando aquilo. O remorso, né, a pessoa fala assim, né, se remorso matasse, eu estaria morto. Não adianta em nada. Você tem que se arrepender, sim, mas trabalhar para consertar. Rememorar aquilo ali é reviver. E eles estão revivendo toda sua prática criminosa em anos de ações, tanto como encarnados como desencarnados. A própria fome que os tortura nada mais representa do que o estado de suas consciências feridas pelos atos passados. Esses pobres sofredores, quando encarnados, assassinaram pais de família para roubar como obsessores. Uma vez desencarnados, levaram outros tantos ao suicídio, ao homicídio. Ora, muitas das suas vítimas deixaram viúvas e órfãos na miséria, padecendo necessidades extremas. E aí vem o reflexo dos próprios atos na necessidade da alimentação, que eles não conseguem suprir. Eles sabem disso. E recordando os órfãos famintos, sentem um reflexo consciencial e padecem 1000 torturas e ultrajes. A fome, inclusive, enquanto vem em visões macabras os despojos de suas armas assassinas, levaram ao túmulo. A si próprio castigam,
pois com uma severidade satânica, uma justiça implacável. Porque foram obsessores habituados a criarem sugestões infernais para atormentarem o próximo, viciaram a própria mente em criações macabras e agora obsediam a si próprios, originando com toda a força mental própria do espírito este tétrico panorama, resultado do reflexo dos atos passados nas próprias vibrações da consciência. Só esse capítulo, né, só até aí já nos assusta. Sabendo que nós também estaremos projetando o nosso mundo íntimo. Quando desencarnarmos, estaremos ligados a espíritos que pensam como nós, que têm os mesmos valores. Estes 10, com certeza, não encarnaram juntos. Talvez nem se conhecessem, mas tiveram atitudes parecidas. E consciência de culpa e vibracionalmente se agruparam. Assim como nós temos vales de espíritos suicidas, que não se conhecem, mas que tiveram o mesmo ato. Vale de homicidas, vale de estupradores, de criaturas que se perderam nos vícios. E isso vai formando uma psicosfera negativa em todo mundo. Quando orarmos em nossas noites de reflexão e agradecermos a Deus a bênção da família, não esqueçamos que eles também são nossa família. Também são nossos irmãos. Também merecem a prece para que um dia seus corações se sensibilizem. Existe uma verdade que nos aguarda. Existe um mundo que nos aguarda, mas nos aguarda a todos, porque o próprio Cristo disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Enredaram-se de tal forma nos delitos cometidos que agora veem, sentem e como que descobrem tudo quanto possa evocá-los e revivê-los. Não, ninguém os castiga, a não ser a consciência deles mesmos. E aí a gente lembra o livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus, na nossa própria consciência. Essa consciência é desarmonizada com o bem, na desoladora convicção em que estão e de que muito e muito transgrediram as leis do amor e da fraternidade. Muitos caridosos filhos de Deus, mesmo da terra, até eles vêm em visitação piedosa, oferecer-lhes o reconforto de orações e conselhos amorosos, tentando aliviá-los da tensão opressiva que se encontram e encorajá-los ao trabalho do progresso que serão árduos. Então, o que ela está explicando para a Ivone? Existem pessoas na Terra que oram em benefício deles. Outros vêm aqui encarnados e desencarnados, como ela estava indo, né, ainda estando encarnada, e tentam orar com eles, e tentam uma conversa amigável, e tenta fazer com que eles possam se libertar desse pensamento. Mas até agora não se animaram a atender a tão preciosos incentivos, bloqueados como se encontrassem pela complexidade deplorável dos próprios impasses. A reencarnação ser-lhes-á refrigério salutar, dando que, por ela, protegidos, esquecerão parcialmente o tenebroso passado. Daí, advindo vigores novos e serenidade para os empreendimentos da expiação e do resgate. Mas, certamente, compreenderás em que estado lamentável renascerão sobre a terra, modelando um corpo carnal aos empuxões vibratórios das mentes doentias que presenciais. Com certeza, reencarnarão em processos complicadíssimos.
O próprio perispírito totalmente desequilibrado das energias salutares da vida vai plasmar corpos que já serão para eles processos expiatórios. O corpo perispiritual é energia pura. Quando essa energia está desequilibrada, desestruturada, desrespeitada pelos nossos atos, ela não consegue impressionar a matéria a tal ponto que possa plasmar um corpo com equilíbrio. Serão inevitavelmente auto-obsidiados incuráveis, desde o nascimento, pois tanto atormentaram o próximo no pretérito, conforme dissemos, com o produto maléfico das próprias mentes, que o malefício viciando-as reduziu ao que vês as suas individualidades. Destes, minha amiga, infelizmente, encontra-se repleta a sociedade terrestre. E que os céus a todos nos ajudem a suportá-los, a amá-los e a servi-los, amparando-os no carreiro da reabilitação. Então, esse espírito voluntário nos dá uma lição de trabalho profundo. Ela que não tinha ligação nenhuma com estes espíritos, pede ao Pai Celestial a oportunidade de estar ali e de cozinhar para eles, até que essas crises, né, esse remorso diminua com as visitas, com as orações, eles possam começar a se alimentar, porque ainda vão precisar se alimentar por um período, até que eles entendam todo esse processo, até que possam ser internados nos manicômios espirituais, e lá preparados para que um dia possam vir novamente a reencarnação, sobre mãos compromissadas ou, quem sabe, mãos redentoras, que possam aceitá-los como filhos dementes, obsidiados, translocados, infelizes, incompletos, para uma reabilitação. E o que ela fala aqui para nós é algo profundo, dizendo: desta categoria de espíritos, minha amiga, infelizmente, encontra-se repleta a nossa sociedade. Nós temos nos presídios quantos que viveram como esses. Nós temos criaturas, né, que a gente renega. Tem que morrer, a pessoa que matou outro tem que ser executada, esquecendo que a lei é a lei de misericórdia. E misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros. O exemplo desse espírito nos encanta. Renunciar, talvez, o convívio dos santos para resgatar essas almas. É o exemplo que nosso Senhor nos tem. Renunciou ao convívio superior para viver com os mais simples, com os mais equivocados, na tentativa de iluminar essas almas. Na próxima semana, no nosso próximo estudo, a gente vai iniciar o diálogo de Ivone Pereira com esse espírito. Ela consegue conversar com ele. E quem sabe o resultado que isso dará. Vamos fazer nossa prece de agradecimento. Vamos lembrar desses irmãos nossos que estão perdidos nas regiões mais inferiores. Criaturas que não conseguem se libertar da própria mente, do próprio remorso. Eles, Senhor, são nossos irmãos. Eles. Nós também já passamos por isso. E às vezes, intimamente, ainda encontramos refolhos de pensamentos de vingança, de insatisfação, de violência. Mas se estamos, Senhor, caminhando para um estado mental superior, nossos irmãos também podem e vão conseguir. Se algum dia nós pudermos serem úteis a eles de alguma forma, que possamos ser, Senhor. Sem medo, porque eles não são mais do que aquilo que nós fomos. E com certeza, vendo-os dessa forma e entendendo o seu sofrimento, nós também crescemos e valorizamos a nossa vida.
Agradecemos a bênção da oportunidade e pedimos a Ti, Senhor, força e coragem para continuar a nossa luta. Não esquecendo sempre, Senhor, em nossas preces, do Lar Cristão Paulo de Tarso, que é o foco do nosso estudo, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, o nosso desejo, que a paz espiritual esteja naquela casa, naquela instituição benemérita, que faz com que os nossos irmãos encontrem a libertação com toda dignidade, com carinho, com a limpeza, com a postura ética e moral que todos nós merecemos. Que Deus abençoe a todos que lá trabalham, que abençoe a todos que partiram espiritualmente, que possam ser convidados pela espiritualidade a alçarem voos maiores. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela presença, por estar compartilhando conosco esta reflexão. Na próxima semana, nós daremos sequência ao nosso estudo. Fiquem com Deus.